Muito bem, agora ouçam bem enquanto leio. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaziam grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Ouçam bem. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. No versículo 19, quando ele foi questionado sobre isto, agora quero que notem, pareceu muito estranho. Agora, nosso caso é pouco antes da crucificação, quando Jesus subiu para a festa em Jerusalém. E agora, quantas pessoas aqui estão doentes e precisam de oração esta noite? Vejamos vocês levantarem a mão em todos os lugares. Ora, vejam só, meus amigos, este é um mundo enfermo, não é? E vejam, o dia em que temos a melhor medicina com que já clinicamos, temos os melhores médicos que já tivemos, vocês acreditam? Temos os melhores hospitais institucionais, os melhores medicamentos com que já clinicamos e temos mais enfermidades do que o mundo já conheceu. Querem minha análise disso? Temos mais pecado e incredulidade do que o mundo já conheceu. É exatamente esse o motivo, claro. Agora, ao falar de cura divina, devemos abordar isso tão sensatamente quanto está na Escritura. Agora, a cura divina tem sido mal compreendida por muitos. Algumas pessoas pensam que a cura divina é algum tipo de, vocês sabem, encantamento sobre as pessoas e colocar algum tipo de feitiço nelas para que fiquem boas ou algo assim, ou um hipnotismo. Isso está errado. A Bíblia ensina a cura divina para este dia presente e cura divina por toda a era. Agora, Deus sempre teve um caminho provido para as pessoas serem curadas. Ele deu nos dias da jornada de Israel, ele teve a serpente de bronze. Depois do afastamento da serpente de bronze, quando as pessoas fizeram dela um ídolo, então o profeta despedaçou a serpente e a esmiuçou, jogou fora, e Deus enviou um anjo a um tanque de água chamado, na língua hebraica, Betesda, no mercado de ovelhas, onde traziam as ovelhas nos portões de Damasco, em Jerusalém. Querendo o bom Senhor, daqui a algumas semanas, vou visitar este mesmo lugar de que estamos falando. E havia um tanque lá no mercado, e de vez em quando um anjo descia e agitava a água. Agora, quantos sabem o que é água agitada, morando aqui junto ao rio? Água agitada é quando a corrente vai para um lado e as ondas para outro, encrespada. Deixa a água agitada e uma água muito perigosa. Então as pessoas criam que era um anjo, o qual Deus testificou que era, descia, porque não havia corrente na água, mas encrespava a água, produzia uma condição agitada. E as pessoas jaziam ali, grandes multidões. Agora ouçam o que a Escritura diz: coxos, mancos, cegos, ressecados.
Que visão da humanidade sofredora, esperando o movimento das águas. E então todo aquele que entrava na água primeiro, quando a água estava agitada, ficava curado de qualquer doença que tinha, porque toda a virtude do anjo na água ia para o indivíduo e o curava da sua doença. Agora, vocês creem que essa é a verdade? Eu creio que é, porque está na Escritura e é por isso que creio que é a verdade. Creio que era um anjo, não uma superstição, não a teologia de alguém. Era um anjo que Deus enviava do céu para ministrar aos doentes e necessitados. Agora, se Deus fez uma provisão em cada era, não seria mais do que justo que Deus fizesse uma provisão nesta era para os doentes? Bem, ele fez. Notem, agora, Jesus subiu a este tanque, subiu a Jerusalém, e passando pelo mercado, ele chegou a certa grande massa da humanidade. Quantos de vocês creem que ele era o Filho de Deus? Ele estava cheio de amor e compaixão, não estava? Bem, agora, não parece estranho que nosso amável Jesus tenha passado por aquela grande multidão de coxos, mancos, cegos e ressecados e só curado um homem que talvez tivesse problema de coração ou diabetes ou algo assim e deixado aquela grande massa de aleijados ali? Creio que se ele tivesse dito a todos eles, apenas pensem, esta pequena audiência, esta noite, não seria nem um punhado perto daquela grande multidão que estava ali. Uma multidão consiste em mais de 2.000 pessoas e as grandes multidões. Difícil dizer quantos milhares havia de coxos, cegos, ressecados, e ele curou um homem e foi embora e deixou os demais ali. Agora, isso não... Se olharem para isso no sentido correto, agora... Não parece estranho que o Filho de Deus tenha curado apenas uma pessoa e deixado toda aquela multidão ali? Não parece estranho? Parecia que ele devia ter curado todos eles. E creio que se ele tivesse dito, todos vocês estão curados, creio que todos teriam sarado. Vocês creem? Mas agora, quando os judeus o questionaram, ouçam o que ele disse. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis.